Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para fazer a correção de língua portuguesa, tá? Nós trabalhamos na semana passada uma atividade que era um texto de divulgação científica. E como eram muitas atividades sobre o mesmo texto, eu acabei dividindo para não ficar tão difícil e muito cansativo para vocês. Vamos lá. Na página 146 tem um trechinho, né, do dito texto que nós lemos, que é assim, ó. Um dia bonito é um dia de céu azulzinho, certo? Bem, isso se você estiver na Terra. Em outros planetas, o céu pode ficar sempre nublado ou escuro durante o dia, ou até avermelhado. Curioso, não acha? Bom, as perguntas realizadas nesse trecho, vocês acham que foi feito para quem? Para o leitor, né, gente? Para quem está lendo o texto, né? Ele não está perguntando para alguém que está do lado dele. É uma pergunta para que haja uma interação, um diálogo, né? Entre o leitor e o escritor. Até inclusive está assim na B, ó. Essa estratégia aproxima ou afasta o leitor do texto, por quê? Gente, aproxima, né? Que eu acabei de falar, porque acaba havendo uma interação, um diálogo, mesmo que não dê pra gente saber o que o leitor pensou, o que o leitor respondeu, tá? Mas é para dar essa sensação de que eu sou muito importante, eu sou um leitor importante, o escritor tá me perguntando, tá? Aí a letra C. A palavra azulzinho nesse texto, desse trecho, ela foi utilizada no diminutivo pra quê? Vocês têm ideia? Ai, professor, será que foi para diminuir? Não, não foi. Para mostrar que o céu era muito azul, tá? Ele poderia ter usado, por exemplo, céu azulzíssimo, azulão, qualquer coisa assim, mas nesse caso, esse azulzinho foi sim para mostrar que o céu era muito azul, tá? 10. O gênero que você leu recebe o nome de texto de divulgação científica. Gente, o que é um texto de divulgação científica? É quando é feito um texto que informa a nós, leitores, que não somos especialistas, de uma maneira clara, sobre novas pesquisas, avanços da tecnologia, coisas assim, entendeu? Então aqui tá assim, ó, informar leitores não especialistas sobre pesquisas e descobertas científicas, tá? Então era esse que vocês teriam que marcar. B. Complete a seguinte informação. O registro da língua que predomina no texto lido é o... vocês acham que tem o uso de... como que eu vou dizer? Linguajar assim mais chulo, aquele linguajar mais comum que a gente usa quando fala, ou uma coisa mais formal, uma linguagem formal, né, pra gente entender, pra perceber que é uma coisa séria, até porque tem tudo a ver com a gente, por exemplo, não vai estar escrito no texto tudo a ver, tá bom? Tudo a ver é um jargão popular, que se você está falando sobre divulgação científica, alguma coisa desse tipo, não ficaria bem usar esse jargão, vocês concordam? Então aqui é formal a palavra que teria, tá? É um texto com explicações, tudo, é um texto formal. Espera só um pouquinho. 0837, tá? Bom, outra coisa. Tá assim, ó. Em qual veículo esse texto de divulgação científica foi publicado e qual é provavelmente o seu público-alvo? Lá no fim está escrito que foi publicado no site, quer ver? Ó, tá bem aqui, ó, falando onde foi publicado, tá vendo? Ó, página inicial do site da revista Ciência Hoje das Crianças.
Se é a ciência hoje das crianças, então qual é o público-alvo? Qual é o leitor que eles esperam que leia esse tipo de reportagem? As crianças, né, gente? Bom, aí vamos lá. Aí na página 147 a gente vai ter um pouco sobre a famosa polissemia. O que seria polissemia? Gente, muitas vezes a gente usa uma palavra e você vai procurar ela no dicionário, ou você vê ela em algum livro, e você vê vários significados para ela, você fala, e agora? Como é que eu vou saber qual é o significado correto? Né? É simples, você tem que ver o contexto na onde ela foi usada, tá? Por exemplo, a cesta, a palavra cesta. Existe cesta. Vou tirar uma cesta. Alguém sabe o que é isso? É muito legal, por quê? Porque na maior parte das pessoas a gente pensa que cesta é aquela cesta, né? De colocar fruta e tudo mais. Eu tô falando cesta com C, tá, gente? Mas existe aquela cesta que a pessoa fala, eu vou tirar uma cesta. O que é isso? Eu vou tirar um cochilo, um descanso. Então a polissemia, ela trabalha isso. São palavras, né? Que uma mesma palavra, ela pode ter vários significados. E você vai descobrir qual é o significado dela dependendo do contexto, né? Aonde ela foi inserida essa palavra. Qual é um texto, é uma frase, para você saber qual é o significado dela ali. Nesse caso, ó, tem assim, ó, releia a seguir um trecho do texto de divulgação científica. Aí tem o trechinho, aí tem verbete do dicionário da palavra atmosfera e em seguida da palavra fenômeno. Veja bem, a atmosfera, ela vai ter alguns sentidos, presta atenção, ó. Atmosfera, camada de gases que envolve um astro. 2. Camada de ar que envolve a Terra. 3. Um ambiente ou situação, como são percebidos e pela sensação que causam. Clima. A rivalidade entre as torcidas deixou uma atmosfera desagradável na saída do estádio. Isso acontece muito, por exemplo, nós estamos passando por uma situação, né? O mundo está passando por uma situação muito triste, que é a pandemia. O que acontece? A atmosfera, o clima, não está gostoso, não é? Você, por exemplo, a sua mãe, ela vai no mercado e eu garanto que ela não está sentindo a mesma atmosfera de antes. Ai, que gostoso vir no mercado, comprar as coisas, né, pra gente comer, pra eu fazer uma sobremesa e tudo mais. A atmosfera tá de medo, né? Então não é a atmosfera de ar, não é a atmosfera que envolve a Terra. É a mesma palavra, sentidos diferentes, tá? A mesma coisa aparece aqui com a palavra fenômeno, né? Que você vai ter quatro significados, tá? Eu nem preciso aqui falar, mas eu falei da atmosfera para vocês lembrarem. Mas eu só sabia que vocês tinham entendido isso, certo? E aí vem a página 148, tá assim, ó. Quantos significados o verbete da palavra atmosfera apresenta? E o da palavra fenômeno? Bom, da atmosfera, 3 significados e da palavra fenômeno, 4 significados, tá? Qual dos significados apresentados no verbete atmosfera corresponde ao usado no texto da página anterior? Da atmosfera é o verbete 1, né, gente? Ó, camada de gases que envolve um astro, né? Era dessa atmosfera que estava falando. E depois no C. E qual dos significados apresentados no verbete fenômeno corresponde ao usado no texto da página anterior? É um também. Qualquer acontecimento da natureza que pode ser observado, tá? Que é no caso que ele está falando aqui, que é a história da luz, né? A luz vermelha, das partículas de poeira, suspensão na atmosfera, que são rarefeitos, tá?
e falando até do nosso do pôr do sol, explicando, né, que a gente já tinha falado na outra semana, que até então nem eu como professora sabia. Por isso que eu falo que um professor, ele ensina, bom, ele ensina entre aspas, ele aprende muito também. Ele ensina o que ele já sabe, então ele passa esse conhecimento, mas vocês é que vão adquirir isso. Então nós somos mediadores, né? Nós somos aqueles que vão estar ajudando vocês. Olha, vamos por esse caminho que você vai chegar onde você quer. Agora nós vamos por esse, porque é bem mais fácil. Então é isso, nós somos isso, tá? Aí tá assim, leia a seguir 2 títulos de notícia que também apresentam as palavras fenômeno e atmosfera. Aí a gente tem 2 títulos, ó. Primeiro, Miqueias, a história de um pequeno cearense que é fenômeno nos campos de futebol. E depois o outro, que é Teatro para Crianças, cria atmosfera mágica e sensorial. Olha só, as palavras fenômeno e atmosfera usadas nesses títulos têm o mesmo sentido que as usadas no texto de divulgação científica. Justifique sua resposta. Eu já vou dar a resposta da A e da B. Não tem o mesmo sentido, gente. Sabe por quê? Desculpa.